Hoje você vai aprender tudo sobre a influência da temperatura do solo no desenvolvimento das plantas. Esse que é um tema muito importante, um tema fundamental e que muitas vezes é desprezado tanto pelos produtores rurais como pelos técnicos, pelos agrônomos, pelos profissionais do nosso setor. E hoje você vai entender o que você precisa saber sobre a influência da temperatura do solo no desenvolvimento das plantas. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Isso aqui é muito importante para que todas as vezes que eu lançar um conteúdo novo, você seja avisado e já dá o seu like. O seu like é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e entregar para mais pessoas. Eu sou o professor Daniel Escotar e você está agora no canal oficial da Agricoline. Vamos lá. Eu recebi essa dúvida no meu Instagram pessoal, né? Se você ainda não me segue, Daniel Escotar, né? Daniel.escota, eu sempre deixo lá uma caixinha de perguntas aberta e aí os nossos colegas, eles vão ali interagindo, fazendo as perguntas e na medida do possível eu vou respondendo. De vez em quando eu pego uma pergunta de lá e trago para cá, como essa, né? O nosso colega ele perguntou o seguinte, ó: qual a influência da temperatura do solo no desenvolvimento das plantas? E sim, a temperatura do solo ela tem um grande impacto no desenvolvimento das plantas. E é uma característica que muitos produtores acabam não levando em consideração. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo. Eu vou trazer para você agora as 5 principais influências da temperatura do solo no desenvolvimento das plantas. E a número 5 é muito importante. Vamos lá. Primeiro de tudo, a germinação de sementes. A temperatura do solo ela influencia a germinação das sementes porque ela afeta diretamente o processo de respiração das sementes. A respiração ela é um processo essencial para a germinação da semente, porque é através dela que as sementes convertem as suas reservas de energia em energia utilizável para o crescimento. Quando a temperatura do solo está muito baixa, a taxa de respiração das sementes ela vai ser reduzida, o que pode então retardar a germinação ou até mesmo impedir que ela ocorra de forma completa. Por outro lado, se a temperatura do solo ela estiver muito alta, a taxa de respiração ela pode ser tão alta que as reservas de energia da semente vão ser esgotadas, o que também pode impedir a germinação. Bom, a temperatura ideal do solo para a germinação da semente ela vai variar de acordo com a espécie da planta, mas geralmente ela vai ficar ali entre 20 a 30 graus Celsius. As sementes de algumas plantas elas podem até germinar em temperaturas mais baixas, enquanto outras até requerem um pouco aí de temperatura um pouquinho mais elevada. Número 2, crescimento das raízes. As raízes das plantas elas são especialmente sensíveis à temperatura do solo, porque ela precisa de um ambiente adequado para desenvolver. Temperaturas muito baixas ou muito altas, elas podem tanto retardar como inibir o crescimento das raízes. A temperatura do solo, ela afeta a atividade metabólica das raízes, o que vai influenciar a velocidade com que ela cresce. Temperaturas muito altas normalmente vão aumentar a atividade metabólica e a taxa de crescimento das raízes, enquanto as temperaturas mais baixas vão reduzir a atividade metabólica e também a taxa de crescimento. A temperatura do solo ela também pode influenciar a arquitetura das raízes das plantas. No geral, temperaturas mais altas favorecem o crescimento das raízes superficiais, enquanto as temperaturas mais baixas vão favorecer o crescimento de raízes mais profundas. Número 3, disponibilidade de água. No geral, a disponibilidade de água no solo ela vai ser afetada pela temperatura de duas formas. Primeiro, através da evaporação. A temperatura do solo ela afeta a quantidade de água que evapora do solo. Temperaturas mais altas normalmente aumentam a evaporação, o que pode reduzir a quantidade de água disponível para as plantas. Por outro lado, as temperaturas mais baixas então reduzem a evaporação, o que pode aumentar a quantidade de água disponível para as plantas. E a segunda forma é através da taxa de absorção de água pelas raízes. A temperatura do solo ela também afeta a taxa de absorção de água, que está passando ali pelas raízes. Temperaturas mais altas normalmente aumentam a taxa de absorção de água pelas raízes,
enquanto temperaturas mais baixas vão reduzir essa taxa de absorção. Além disso, essa temperatura do solo ela também afeta a disponibilidade de água para as plantas de forma indireta, quando ela afeta a atividade microbiana e a decomposição de matéria orgânica no solo. Temperaturas mais altas normalmente vão aumentar essa atividade microbiana, né, e também a taxa de decomposição da matéria orgânica, o que pode reduzir a quantidade de água disponível para as plantas. Por outro lado, as temperaturas mais baixas elas vão reduzir essa atividade microbiana e automaticamente a taxa de decomposição da matéria orgânica, o que por consequência pode aumentar a quantidade de água disponível para as plantas. 4. Disponibilidade de nutrientes. Sim, a temperatura do solo ela influencia diretamente a disponibilidade de nutrientes. Isso vai acontecer por 3 motivos. Primeiro, por conta da atividade microbiana, que eu acabei de citar agora. A temperatura do solo, ela afeta essa atividade microbiana no solo. Isso pode desempenhar um papel importante na disponibilidade dos nutrientes para a planta. Temperaturas mais altas, como eu já citei aqui nesse vídeo, normalmente aumentam a atividade microbiana, o que pode levar a uma maior disponibilidade de nutrientes para as plantas. Por outro lado, as temperaturas mais baixas, por reduzir a atividade microbiana, pode reduzir também a disponibilidade de nutrientes. Segundo, a própria decomposição da matéria orgânica. A temperatura do solo ela também vai influenciar a taxa de decomposição de matéria orgânica no solo, o que pode ser uma fonte importante de nutrientes para as nossas plantas. Temperaturas mais altas normalmente aceleram essa decomposição da matéria orgânica, e vai automaticamente aumentar essa disponibilidade de nutrientes, enquanto as temperaturas mais baixas vão desacelerar essa decomposição, o que pode também reduzir a disponibilidade de nutrientes. E terceiro, não menos importante, a retenção de nutrientes. Temperaturas mais altas, elas podem reduzir a capacidade do solo de reter esses nutrientes, que pode levar a maior perda desses nutrientes por lixiviação. Por outro lado, temperaturas mais baixas podem aumentar a capacidade do solo de reter nutrientes, o que pode levar também a uma maior disponibilidade desses nutrientes para as plantas. E 5, como eu citei lá no início desse vídeo, o metabolismo das plantas. Presta muita atenção. A temperatura do solo, ela afeta diretamente o metabolismo das plantas, e isso aqui é muito sério. Começando pela taxa de respiração. A temperatura do solo, ela pode afetar a taxa de respiração das plantas, que é um processo metabólico importante que envolve a produção de energia. Temperaturas mais altas normalmente aumentam essa taxa de respiração das plantas, o que pode levar a um maior consumo de energia e também à produção de mais metabólicos. Por outro lado, as temperaturas mais baixas, elas vão reduzir a taxa de respiração, o que pode diminuir a produção desses metabólicos. E não é só a respiração, a taxa de fotossíntese também. A temperatura do solo, ela também pode influenciar a taxa de fotossíntese pelas plantas, que é o processo pelo qual as plantas convertem a luz em energia. Temperaturas mais altas normalmente aumentam a taxa de fotossíntese, o que pode levar a uma maior produção de açúcares e outros metabólicos. Por outro lado, temperaturas mais baixas podem reduzir a taxa de fotossíntese, o que pode diminuir a produção de metabólicos. E todo esse processo, ele também pode influenciar na síntese de algumas substâncias, como as proteínas, as enzimas e os fito-hormônios. Temperaturas mais altas normalmente aumentam a síntese de proteínas e enzimas, o que pode levar a um maior metabolismo das plantas. Por outro lado, as temperaturas mais baixas podem reduzir a síntese de proteína e enzimas, o que pode diminuir também o metabolismo das plantas. E sobre os fito-hormônios, que são substâncias químicas que desempenham um papel importante no crescimento e no desenvolvimento das plantas, as temperaturas mais altas normalmente aumentam a síntese de fito-hormônios, o que pode levar a um maior crescimento e desenvolvimento das plantas. Por outro lado, as temperaturas mais baixas podem reduzir a síntese desses fito-hormônios, o que pode também diminuir o crescimento e desenvolvimento das plantas. Bom, como você viu, a temperatura do solo é de extrema importância para o desenvolvimento
das plantas. Entender esse funcionamento é fundamental. E possivelmente você pode estar se perguntando, né, como é que eu faço então para poder manter ela na temperatura ideal? Tem várias práticas, né? Eu preciso de um novo vídeo só para falar sobre isso, para poder te explicar o passo a passo, as práticas que você pode estar fazendo. Se você tem interesse, comenta aqui embaixo, eu quero, aqui embaixo desse vídeo, que aí eu faço um novo vídeo explicando, né, as técnicas, as práticas que a gente pode fazer para manter o solo em temperatura ideal. E já comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, coloca aqui também, que assim que possível eu vou estar respondendo. E aproveito para te convidar também para conhecer a nossa plataforma. Se você tem interesse em estudar comigo e com os outros professores da Agricoline, agora você pode assinar a Agricoline e ter acesso ilimitado a todos os cursos. São dezenas de cursos, milhares de aulas que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Você assina a Agricoline e tem acesso ilimitado a todos os cursos e ainda pode tirar sua dúvida com o professor especialista da área. Ao término de cada curso, você recebe também o certificado de conclusão. É lógico, tem várias formas de você assinar, você pode pagar por mês, por ano, pode cancelar quando quiser. Basta acessar www.agricoline.com.br ou acessar o link que está embaixo desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.